Jesus. Irmãos, queria te convidar a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 112. Salmos de número 112, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leiam os pares. Salmos capítulo 112, todos acharam? Amém? Diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite e tudo que nós queremos, Senhor, é ouvir a Tua voz. Nessa noite, Senhor, de gratidão, de festa, queremos ouvir o Senhor falar conosco, porque não há nada melhor do que ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale para cada coração aqui, inclusive ao meu, ao coração do pastor e de cada membro aqui, Senhor. A Tua voz venha ecoar. E nós venhamos a experimentar um pouco mais da Tua presença nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Então, irmãos, vamos assim, ser claros aqui. Né? O programado não era eu pregar. Né? Então, no começo da semana, eu estava pensando em outra coisa. De repente, depois de uma tentativa aqui, outra tentativa ali, não deu. E eu falei, Senhor, e agora? Que responsabilidade? Porque eu tenho que falar sobre o meu esposo para um monte de gente. O que eu vou dizer, meu Deus do céu? E aí eu fiquei pensando, fiquei orando, falei, ai, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo, o que eu tenho que falar? E aí o Senhor falou comigo, Deus resolveu falar comigo num dos livros da Bíblia que eu acho mais bonitos, e os irmãos sabem disso, que é o livro de Salmos. Eu tenho um apego, né, com o livro de Salmos muito grande. E aí, né, como a gente sempre fala aqui, o livro de Salmos é um dos livros mais famosos do mundo, e ele é cheio de assuntos. Ele é composto de poesias, de orações, de súplicas, ele é composto de canções. É um livro que fala sobre todos os assuntos. Se você quer falar de guerra, tem no livro de Salmos. Se você quer falar sobre amor a Deus, você tem no livro de Salmos. Se você quer falar sobre amor à sua obra, você tem no livro de Salmos. Se você quer falar sobre um momento de sofrimento, você tem. Cada assunto, cada passo assim que nós atravessamos na nossa vida, você com certeza vai achar no livro de Salmos alguma coisa sobre isso. E o livro de Salmos também fala, em muitos salmos, sobre o homem que teme ao Senhor. Né? E ele fala, esse salmo aqui, a gente pode dizer que é um salmo de bem-aventurança. Né? Jesus, em Mateus capítulo 5, ele nos dá o famoso Sermão do Monte,
que é composto de bem-aventuranças. E às vezes você pensa, Isabel, o que é bem-aventurança? Porque a gente fala bem-aventurado, né? Jesus fala isso. Bem-aventurados humildes de coração, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E a gente sabe, né? Todos nós sabemos que bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer sortudo, quer dizer abençoado, né? E aí esse salmo, ele é um salmo de bem-aventurança. Ele fala de que um homem que teme ao Senhor, ele tem recompensa, né? E uma notícia, não é só o homem, mas a mulher, o jovem, a criança que teme ao Senhor, o adolescente que teme ao Senhor, ele tem recompensa. Então, irmãos, voltando às bem-aventuranças, existe uma coisa que a gente precisa entender sobre a bem-aventurança. A gente sabe o que quer dizer feliz, abençoado, mas a gente tem que entender uma coisa, que a bem-aventurança não é aquele tipo, né, a recompensa que a gente recebe, não é aquela bênção que Deus às vezes resolve nos dar de maneira incondicional, né? Que Ele olha para nós, né? Porque o amor de Deus é assim, né? Como nós cantamos. Ai, eu quero abençoar meu filho com isso e Ele abençoa. A gente precisa entender que as bem-aventuranças, elas são compostas, se é que podemos dizer assim, de condições, ou na verdade, de posturas. Se nós tomamos uma certa postura, um certo tipo de bênção nos alcança. E aí, eu falando com o Senhor, né, Deus, o que eu vou falar? E aí o Senhor me deu esse salmo. E eu quero apresentar para os irmãos 3 posturas que eu vejo na vida do meu esposo e que eu quero te incentivar, né, a ter essas posturas também, porque cada uma dessas posturas tem uma recompensa especial para elas, né? E quantos aqui querem ser abençoados pelo Senhor? Amém? Você quer a bênção do Senhor? Mas para recebermos, né, essa consequência, nós precisamos andar em fidelidade. Esse salmo, ele nos ensina que as consequências divinas se manifestam através de uma postura de fidelidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: as consequências divinas se manifestam através de uma postura de fidelidade. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos quando nós nos encontramos com o Evangelho, e eu posso dizer que eu aprendo isso com meu esposo todo dia, que o que o Senhor quer para nós nessa terra não é necessariamente a felicidade, não é necessariamente que você tenha um bom carro, não é necessariamente que você tenha um bom emprego, não é que você seja rico, não. A postura que o Senhor requer de nós é de fidelidade. Se formos fiéis ao Senhor, a recompensa virá, seja nessa terra, ou seja quando chegarmos na eternidade. Amém? Que é a nossa maior esperança. Olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, prometo que eu não vou fazer isso a noite toda, e fala para ela: seja fiel ao Senhor, e Ele te recompensará. Amém? Quantos querem ser fiéis ao Senhor aqui? Não há coisa melhor do que sermos fiéis ao Senhor. É difícil, não é fácil. Tem momentos que nós somos infiéis, mas ainda bem que Ele permanece fiel, né? Sendo o nosso maior exemplo. Então, eu quero citar 3 posturas de fidelidade que trazem consigo consequências divinas, bênçãos, recompensas, que eu vejo na vida do meu esposo, que eu creio que tem muitas pessoas aqui também que desejam ter essas posturas, e nessa noite nós alcançaremos, amém, irmãos? A primeira postura é o temor do Senhor. Você pode acompanhar comigo o versículo 1 e 2, ele fala assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então, a primeira postura que eu vejo aqui
é o temor do Senhor. O salmista diz: bem-aventurado, feliz, né? Cheio de sorte é o homem que teme ao Senhor. Invejado é o homem que teme ao Senhor, mas não é inveja de você querer tomar as coisas dele, não, irmãos. Invejado de uma forma boa, tá? Em nome de Jesus. O salmista diz: abençoado o homem que teme ao Senhor. E às vezes a gente fica pensando o que é temor do Senhor, né? Quando eu era criança, achava que temor do Senhor era ter medo de Deus, né? Ficava pensando: eu tenho que ter temor do Senhor, tenho que ter medo de Deus. E será que é isso? Será que é esse tipo de relacionamento que Deus iria querer conosco? Um relacionamento de medo, de nós olharmos Deus como um carrasco e nós como seus escravos que a qualquer momento poderiam ser açoitados. E quando nós vamos lendo a palavra, a gente vai descobrindo o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor, irmãos, não é você ter medo do Senhor. É você reverenciar ao Senhor. Quando na Bíblia diz que um homem teme ao Senhor, ela está dizendo de que é um homem, uma mulher, que reverencia a presença de Deus. É a consciência de que quando Deus está em um lugar, qualquer coisa de sobrenatural pode acontecer naquele lugar. É a consciência de que se Deus está aqui, algo vai acontecer. E a gente vê isso presente, sabe onde, irmãos? Lá na igreja primitiva, em Atos capítulo 2. Em que a Bíblia fala de que eles tinham o temor do Senhor, que em cada alma havia temor, em cada alma havia reverência, em cada alma havia o reconhecimento de que quando a presença de Deus se manifestava ali, qualquer coisa poderia acontecer. E, irmãos, o temor do Senhor, depois continua dizendo no texto, em Atos, mostrava de que quando em cada alma há temor, a glória de Deus se manifesta. Quando em cada alma há temor, os milagres, os prodígios, as maravilhas de Deus, o impossível começa a acontecer, porque há um reconhecimento de que Deus está naquele lugar. Quantos reconhecem que o Senhor está aqui nesse lugar? Amém? Quando nós estamos vindo à casa do Senhor, é necessário que haja essa consciência. O Senhor vai estar ali. Eu vou cultuar o Senhor. Então, qualquer coisa pode acontecer. Você pode ter deixado o seu problema em casa e quando você chegar, ele está resolvido. Você pode ter chegado aqui angustiado e você sai com o seu coração alegre. E o temor do Senhor, irmãos, precisa fazer parte da nossa vida. E ele continua dizendo, né? Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E depois ele diz o quê? E que se compraz nos seus mandamentos. Que tem prazer nos seus mandamentos, que tem prazer na sua palavra, que guarda os seus mandamentos. Né? E a palavra guardar aqui não é só decorar não, irmãos. É saber e praticar os mandamentos do Senhor. Né? E uma coisa que eu tenho visto, sem puxar saco, que eu sei que você não gosta disso, que uma das coisas que o nosso pastor preza é o ensino. E uma coisa que ele tem repetido. Hoje de manhã ele falou isso. Que nós precisamos materializar o que, irmãos? Tem que puxar a orelha. Precisamos materializar o amor de Deus. Ele fala isso toda reunião de liderança, fala isso toda escola dominical, todo culto, ele repete isso, que nós precisamos materializar o amor de Deus. E como que nós materializamos o amor de Deus, irmãos? Praticando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, ouvindo aquilo que ele tem para nos dizer, né? E ele diz de que o homem que faz isso, que teme ao Senhor, que o reverencia, o homem que reconhece aquilo que Deus pode fazer, e o homem que guarda, que pratica, que vive a palavra, ele tem uma boa consequência. Acompanha aí no versículo 2 comigo, que diz: a sua descendência será
poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. A consequência, irmãos, dessa bem-aventurança do homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, é que a bênção do Senhor alcança não só a sua vida, mas alcança também a sua posteridade. Alcança os seus filhos, alcança a sua família, alcança os seus parentes. Quando a Bíblia fala de descendência, a gente também não precisa entender somente como descendência física, mas também de descendência espiritual. Aqueles a quem o Senhor colocou na mão do homem que teme ao Senhor. Então, irmãos, olha aí a boa notícia. Se a bênção do Senhor está sobre a vida do pastor Mateus, ela alcança a sua vida também. Ela se estende à sua vida. Diz que a sua descendência será poderosa na terra. O que isso quer dizer, Isabel? Quer dizer que a gente vai mandar em todo mundo? Não. Quer dizer que nós seremos poderosos em Deus para fazermos aquilo que Ele separou como seu propósito. Aquilo que Ele determinou para a igreja de Capoeira Grande. Aquilo que Ele determinou para a sua vida, para a sua família. Se você temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, a sua descendência, os seus filhos físicos também, tá, irmãos? Serão poderosos em Deus para realizar os propósitos que Ele mesmo determinou. Amém? Levanta sua mão bem alta e fala assim: Senhor, põe temor no meu coração e me ensina a guardar os teus mandamentos. E assim, a tua bênção alcançará a minha vida, alcançará os meus filhos, alcançará os meus parentes, alcançará toda a minha posteridade, para a honra e glória do teu nome. Ame o Senhor, querido. Tema Ele. Quando entrar na presença dEle, reconheça de que Ele está ali e que qualquer coisa pode acontecer. E acima de tudo, pratique a palavra. Materialize o amor de Deus. Amém? Porque as consequências divinas se manifestam através de uma postura de fidelidade. Eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas reservadas para nós, amém, irmãos? Tem coisas maravilhosas reservadas para você individualmente, e tem coisas maravilhosas reservadas para a igreja de Capoeira Grande. Amém ou não amém? Amém. Aleluia! A segunda postura que eu vejo o salmista ressaltar aqui é a prática da justiça. Lê comigo o verso 3. Ele fala: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Irmãos, o salmista ressalta aqui a prática da justiça. E aí, quando eu li o versículo 4, ele fala assim, versículo 3, perdão. Ele fala de que na sua casa há prosperidade e riqueza. E eu falei assim: Deus, então tem alguma coisa errada. Porque a gente não é rico, não. Como é que é esse negócio, Deus? Na casa do justo há prosperidade e riqueza, né? Não sei você, irmão, mas eu não sou rica, nem o pastor, né? A gente é casado, então todo mundo sabe aqui que a gente não é rico. E aí eu fiquei pensando, né, o que isso queria dizer. Porque se fosse assim, afinal de contas, todos nós aqui teríamos que ser ricos, né, irmãos? Mas nós aprendemos de que aquilo que o Senhor reserva para nós não significa necessariamente a riqueza física, a prosperidade física. Na Bíblia, muitas vezes, quando se fala de riqueza, por incrível que se pareça, irmãos,
está muito ligada à sensatez. O que é uma pessoa sensata? Uma pessoa que tem juízo, uma pessoa que tem sabedoria vinda do alto. Então, quando o salmista fala que na casa do justo há prosperidade e riqueza, ele está dizendo de que na casa do justo há sensatez, há sabedoria, há amor ao ensino daquilo que o próprio Deus nos transmite. Ele diz, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Quando uma pessoa, ela é justa aos olhos do Senhor, no sentido de andar em sabedoria, como a palavra nos ensina, a Bíblia diz de que a consequência disso é que a sua justiça permanece para sempre, ou seja, ele é reconhecido como uma pessoa justa, reconhecido como alguém com quem as pessoas podem contar. A sua justiça, ela adquire um valor que não tem fim. É uma justiça que adquire um valor que as pessoas sabem, as pessoas reconhecem, as pessoas olham e sabem de que ali vai alguém segundo o coração de Deus. E ele continua dizendo, essa foi uma das partes mais bonitas que eu achei nesse texto. Ele diz de que, versículo 4, acompanha comigo, ele fala, ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Irmãos, nós precisamos entender outra coisa. A Bíblia, às vezes a gente usa a Bíblia tanto em nosso benefício e esquece aquilo que ela nos exige. A prática da justiça que o salmista nos apresenta aqui, ela vai além da sensatez, ela vai além da gente ser uma pessoa correta. Ela também dá ênfase de que a justiça que vem de Deus, ela envolve a ajuda ao necessitado. Ajuda daquele que precisa ser ajudado. E ele diz, de que quem age desta maneira tem a bênção do Senhor. Quem tem o interesse em ajudar, o menos favorecido, tem a bênção do Senhor. Quem olha para si, e não fica olhando só para si, na verdade. Olha para os que estão à sua volta e ajuda aquele que precisa. Esse sim a Bíblia considera como justo. Como foi dito hoje pela manhã, como diz em Tiago, se nós, formos à casa de alguém falar do amor de Deus, isso nas minhas palavras, falarmos sobre o amor de Deus e vermos que aquela pessoa está passando necessidade e não a ajudarmos, de nada vai valer. Que evangelho é esse que a gente segura só para nós? E uma das coisas que mais tem sido ressaltadas aqui é essa questão, ou não é, irmãos? Estou falando a verdade ou não estou? Da ajuda ao necessitado. O nosso projeto novo, é Esgoto Zero, bem? Esgoto Zero, que foi falado hoje pela manhã. E outros projetos que nós temos, de cestas básicas. Isso, irmãos, é prática da justiça. Se nós ficarmos só aqui, entre quatro paredes, como o nosso irmão Robson gosta de dizer, de que Deus, ele não ama paredes, ele ama pessoas. Se nós olharmos somente para essas paredes aqui e esquecermos da nossa comunidade, das pessoas que passam necessidade, das pessoas que precisam da nossa ajuda como igreja, que tem clamado a igreja por ajuda, que tem gritado, como a gente viu, naquele dia da peça de missões, igreja, nós somos a esperança dessas pessoas. E se nós não praticarmos, se nós não ajudarmos ao necessitado, a nossa justiça de nada valerá. E a Bíblia diz que quem pensa desta maneira tem recompensa. Verso 4 ainda, acompanha comigo.
Ele diz: ao justo nasce luz nas trevas. Quem é justo, irmão? Quem pratica a justiça, que é andar corretamente e ajuda ao necessitado, tem um privilégio que o salmista ressalta aqui para a gente. Ele fala que ao justo nasce a luz nas trevas. Na Bíblia, quando fala de trevas, quando fala de morte, quando fala, da escuridão, por muitas vezes não quer dizer literalmente. Quando a Bíblia fala de trevas, muitas vezes está falando de momentos difíceis que nós atravessamos na nossa vida. Todos nós. Se você ainda não atravessou um período de trevas na sua vida, quero te dizer, sinto muito, que em breve você atravessará. Todos nós atravessamos esse momento. Mas a Bíblia diz que ao justo há um privilégio. E esse privilégio é a luz que nasce no meio das nossas trevas. Essa luz, irmãos, é o Senhor. Ele é a nossa luz. Como diz o livro de Malaquias, que nasce ao sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Irmãos, quando nós praticamos a justiça, nós temos o privilégio de que, nos nossos momentos difíceis, nas noites mais escuras, mais sombrias e mais longas, o amanhecer chega para nós. Nós temos esse privilégio de poder dizer, com toda a ênfase, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a luz do Senhor brilha sobre as nossas trevas. Ele é a luz que brilha no fim do túnel. Ele é a luz que traz esperança. Ele é a luz que diz: não está tudo perdido. A minha luz está aqui. E a luz do Senhor, irmãos, ela nos guia. Ela nos mostra o caminho. Ela nos mostra a saída. Mas para isso, nós precisamos praticar a justiça. Esse é um privilégio reservado a quem pratica a justiça, segundo a palavra nos diz, irmãos. E não há nada de diferente daquilo que o Evangelho nos propõe, daquilo que o próprio Jesus nos propôs, daquilo que a gente vê o apóstolo Paulo ressaltando, de que nós temos a fé e a esperança que passarão, mas o amor prevalecerá. Se praticamos o amor, se materializamos o amor, a luz do Senhor brilha sobre nós. Ele é a nossa luz, E o salmista fala de que o justo, ele é misericordioso, ele é compassivo. E lá no original a gente vê uma ligação, como se fosse o justo, ele é justo porque o Senhor é justo. Ele é compassivo porque o Senhor é compassivo. Ele é misericordioso porque o Senhor é misericordioso. Não há nada diferente de adquirirmos a característica daquele que é o nosso Pai. Se praticamos a justiça, é porque o Senhor praticou primeiro. Se praticamos a misericórdia, é porque Ele nos deu o exemplo de misericórdia. Se somos compassivos, é porque primeiro Ele foi compassivo conosco. E nós vimos isso aqui em Isaías capítulo 53, que a nossa irmã Nice leu no início do culto. E diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas o texto termina dizendo de que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Sabe quem é esse fruto, irmão? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: esse fruto é a sua vida. A sua vida precisa ser o fruto do penoso trabalho de Jesus. Por isso quero te incentivar nessa noite: seja misericordioso, seja compassivo, seja justo, seja benigno, seja santo, porque o Senhor o é. E Ele é o nosso maior exemplo, irmãos. E quando vivemos assim, o sol da justiça, aleluia, o sol da justiça brilha. Nos piores momentos da nossa vida, Ele se levanta,
trazendo um novo amanhecer, trazendo uma nova esperança, uma nova perspectiva, um novo futuro. Porque Ele é o nosso sol, Ele é a estrela da manhã, Ele é a luz que ilumina a treva dos homens. Tu és tudo, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque o povo que andava em trevas viu grande luz. E os que habitavam debaixo da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Obrigada, Senhor. Tu és a luz que ilumina o coração do justo, a luz que ilumina o coração daquele que anda segundo a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Ele é a nossa luz. E aí o salmista, ele continua ressaltando o que é justiça. Ele fala que justiça é você andar corretamente, justiça é você ajudar o necessitado, e justiça é você agir com honestidade. Acompanha comigo no versículo 5. Ele diz: ditoso é o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. E aí você fica pensando, o que isso quer dizer, Isabel? O salmista quer dizer de que ditoso, beneficiado, é um homem que age honestamente em seus negócios, principalmente financeiramente. Ele age honestamente, mesmo quando ele vai ser prejudicado. Prejudicado, né, irmãos? Ele age honestamente, independente do outro estar agindo desonestamente. Ele age honestamente, mesmo que ele perca e o outro ganhe. Ele age corretamente, porque a palavra exige isso. Irmãos, a gente vive num tempo tão corrupto, né? Às vezes a gente fica vendo o debate ali, né, das eleições. E eu não sei vocês, mas eu fico com o pé atrás, assim, com todo mundo, porque a gente nunca sabe, depois desse período que o Brasil enfrentou, de toda essa corrupção, e você senta para assistir o jornal. Ontem a gente estava vendo a RJTV, e a gente viu, irmãos, um deputado que sozinho conseguiu desviar milhões e milhões e milhões de reais. E às vezes, irmãos, a gente vê homens e mulheres evangélicos envolvidos nessas coisas, de desvio de dinheiro, envolvidos de tirar do mais pobre, de tirar daquele que precisa e dar para aquele que não está precisando de mais nada. Isso é agir desonestamente, é o contrário daquilo que o salmista nos ensina. Por isso, irmãos, nessa noite eu quero te incentivar, haja honestamente. Entregue as suas finanças ao Senhor, os seus negócios, tudo aquilo que você fizer, entregue ao Senhor e haja honestamente. Porque aí, quando você estiver atravessando o vale, o Senhor vai estar contigo. Você não vai atravessar o vale, por uma consequência de um erro seu. Você vai atravessar o vale porque às vezes a gente precisa atravessar. E o Senhor vai estar lá, te esperando, no final do vale, para que a sua esperança seja renovada. Amém, irmãos? E por último, e não menos importante, a terceira característica, a terceira postura que eu vejo aqui, é a confiança no Senhor. Leia comigo o verso 6, ele fala: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Irmãos, quando o salmista ele começa dizendo que o justo não será jamais abalado, a palavra que nós vemos aqui, em outras versões também, essa palavra de que está ligada, não será jamais abalado, significa, é como se fosse alguém ou algo que fincou as suas raízes em alguma coisa.
E a fixação foi tão forte que podem vir os ventos, a chuva, a tempestade, os furacões, que aquela raiz, aquela árvore vai permanecer no mesmo lugar. Então, quando o salmista diz que o justo não será jamais abalado, ele está dizendo de que ele não será jamais abalado, porque ele fixou as suas raízes em algo que é inabalável. E no nosso caso é alguém inabalável, e esse alguém é Jesus. Ele é a nossa rocha. Quando nós firmamos as nossas raízes, quando nós fincamos as nossas raízes nessa videira, como o próprio Jesus diz em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. O justo, ele fixa as suas raízes na única videira verdadeira que é o Senhor. E podem vir os ventos, podem vir as situações, podem vir as tempestades, o justo não será jamais abalado. Pode ser que ele balance, mas cair ele não cai. Porque as suas raízes estão firmadas na rocha inabalável, estão firmadas na pedra angular, que nunca se move, que é imutável, a pedra angular que permanece para sempre. Quando nós firmamos as nossas raízes em algo eterno, e esse algo é o Senhor, nós não somos abalados, irmãos, porque a nossa confiança está nele. Quando estamos com o coração firmado em Jesus, a gente balança, mas não cai. A gente fica de pé, porque Ele é a nossa rocha. Como diz o salmista em outro salmo, Ele é a rocha mais alta que eu. Aleluia. E Ele diz, não será jamais abalado, e será tido em memória eterna. A sua confiança será tanta no Senhor, do homem que é justo, que as pessoas reconhecerão isso. As gerações ouvirão falar. Por causa da sua confiança no Senhor, Ele deixará um legado para as próximas gerações. Não vai ser aquela pessoa que simplesmente passou nessa terra. Uma das coisas, irmãos, que eu sempre penso assim, que eu sempre falo para o Senhor, é que eu não quero simplesmente passar. E eu creio que você também não, amém? Você quer fazer algo de importante para o Senhor, amém? Você quer deixar um legado para as próximas gerações, quer deixar sucessores nessa terra, para que a obra do Senhor, ela permaneça. E Ele diz isso. O homem que teme ao Senhor, ele não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Deixará um legado para as próximas gerações. E Ele diz, Ele não se atemoriza das más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. O homem que confia no Senhor, ele não se atemoriza das circunstâncias, ele não se atemoriza das notícias ruins que às vezes chegam. Sabe aquela época que parece que está tudo dando errado para todo mundo? E aí, quem não tem um coração firme no Senhor já fica logo, tenso. Ai, meu Deus do céu, está dando tudo errado, não vai dar certo. Um exemplo disso, por exemplo, quando a gente vai fazer as nossas festas, né, irmão? Arraial do Povo de Deus, festa de 2 de novembro, está tudo indo. Daqui a pouco, vem atenção, que alguma coisa aqui não começa a dar certo. Oh, meu Deus, chegou uma notícia daqui, chegou uma notícia dali, e agora, Senhor, como é que a gente vai fazer? Uma coisa assim, irmãos, que se o nosso propósito está firme no Senhor, no final tudo dá certo. Por isso, não se atemorize das más notícias, das circunstâncias ruins, seja algo que o seu médico te disse, seja algo que seu parente trouxe, alguma notícia difícil, alguém do seu trabalho trouxe uma notícia difícil, não se atemorize,
Firme o seu coração no Senhor. E o salmista, quando ele fala de más notícias, ele não está só falando de notícia ruim, não. Ele está falando também de quando, né, outras pessoas estavam falando mal dele. Quando a sua fama era boa para alguns, mas para outros era ruim, gerava má fama, falavam mal. E a Bíblia diz de que ele não se atemoriza, porque o seu coração está firmado em quem? No Senhor. Ele sabe aquilo que ele é em Deus. Ele sabe, né, se aquilo que estão falando dele não é correto, se não é verdade, então ele não se preocupa, porque o seu coração está firmado no Senhor. Ele prefere dar mais importância às boas notícias. Em Provérbios diz, irmãos, de que a boa notícia é igual, sabe aquele dia que está um sol muito forte, né? Verão, Rio de Janeiro, é assim. E aí você está andando no sol, voltando do mercado, voltando da escola, voltando do trabalho, não sei de onde. E aí vem aquela sede. E aí quando você chega em casa, você abre a geladeira, tá a garrafa geladinha de água lá, você enche o seu copo e... Tem sensação melhor que essa, irmão? A Bíblia diz que a boa notícia é semelhante a essa sensação. Então, o justo, quem confia no Senhor, ele pega a má notícia e fala, meu coração está firmado no Senhor. Ele prefere dar valor à boa notícia, porque ele sabe, o seu coração está tão firmado no Senhor, que ele tem certeza de que em breve a boa notícia vai chegar. Então, irmãos, confia no Senhor, firme as suas raízes no Senhor. Não importa o que sobrevenha, não importa as notícias, não importa também a má fama, se aquilo não for verdade. Firme o seu coração no Senhor e você jamais será abalado. Dê mais valor às boas notícias, porque, sabe, a gente costuma dar mais valor às más notícias, irmãos. Quando chega uma boa notícia, algo bom que aconteceu com alguém, com o nosso irmão, a gente fala, ai, que bom, aleluia, glória a Deus, e esquece, passou. Agora, quando chega uma notícia, a gente fica remoendo aquilo. Ai, meu Deus do céu, não consigo nem dormir. Ai, Jesus, não sei o que eu vou fazer. E ao invés de a gente dar valor às coisas boas que Deus faz por nós, a gente fica nessa relação de desconfiança com Deus. Porque você não sabe, parece até que a gente não sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo, do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Para de dar valor às más notícias, irmãos. Dê mais valor às boas notícias. Porque as boas notícias são alento para a alma. E ele termina dizendo, versículo 8, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Quando o salmista está falando aqui, ele não está falando de vingança, não. Ele está falando de que o seu coração, ele confia no Senhor, está firmado no Senhor, ele não teme as más notícias e não teme nada, porque ele sabe que no fim de todas as coisas, o propósito do Senhor se cumprirá. E eu declaro essa confiança sobre a sua vida nessa noite, amém, irmãos? É difícil, às vezes, confiarmos no Senhor, não é fácil, não. Porque cada dia que passa, o mundo está pior mesmo. A gente liga a televisão, só vê desgraça. Sangue de Jesus tem poder. A gente fica olhando para aquilo e pensa, Senhor, para onde iremos? Para onde que vai isso tudo? Não se atemorize, irmãos, das más notícias. Firme o coração no Senhor. Porque o propósito do Senhor, no fim de tudo, será cumprido em nome de Jesus. Amém? Então, são essas as 3 posturas que eu tenho visto na sua vida, bem. E eu creio que a recompensa do Senhor virá. E eu declaro sobre a tua vida também. Se você ouviu esse sermão hoje, quero te convidar a ficar de pé. E pensou, meu Deus, né, de repente a sua crise, você não sabia o que era temor do Senhor, agora você sabe.
Né? Você, de repente, não estava dando tanto valor à prática da justiça, como a Bíblia diz, irmãos. Porque a justiça na Bíblia, ela vai além de falarmos que somos justos, de mostrarmos para as pessoas que somos justos. A justiça na Bíblia, ela alcança o necessitado. A justiça na Bíblia, ela age honestamente. E o justo, por fim, ele confia no Senhor. Ele não teme as más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor. E ele sabe que no fim, os propósitos do Senhor se cumprirão. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos.